Boa noite, tudo bem? Todo mundo está me ouvindo? O som está bom? Maravilha! Hoje, o tema da nossa live é: você não aprendeu inglês até hoje e a culpa não é sua. Eu não estou ouvindo. Não sei se está... Parece que o meu microfone eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Está ouvindo perfeitamente? Ah, agora eu estou. Agora eu estou. Não, está bom. Uhum. Então, boa noite. Eu estou aqui diretamente da região de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Meu nome é Cláudia Gertner e eu tenho aqui comigo minha equipe, o James e a Jennifer. Boa noite! E eles estão monitorando ali os comentários. Se você tiver uma pergunta, quiser fazer um comentário, pode fazer. Eles vão falando para mim e eu vou respondendo, tá bom? Me fale de onde você está. Se você... Eu não estou ouvindo de novo. Caiu. Acho que tá tudo certo agora. Tudo certo? Ok. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Gertner e eu ajudo brasileiros a destravar o inglês para destravar a vida aqui nos Estados Unidos. E essa é uma foto da minha família. Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Esse é o meu esposo. Já está mostrando? Oh, yes. There you go. Esse é o meu esposo, Jim, meu filho James, Jennifer, eu e a minha nora Rebecca. E nós temos, eu e meu marido temos 4 netinhos de 4 patas. O Kevin, a Chloe, a Chloe, depois a Sophie e com a Rebecca está a Bella. E agora nós temos uma adição à nossa família, que é o King. Ele chama King Philip. Ele é muito bonzinho. Ele é tão grande, mas é um cachorrinho tão bonzinho. Meu filho colocou o óculos nele, ficou tão engraçadinho, né? E nós moramos em um sítio aqui na região de Atlanta. E nós temos também outros netinhos de 4 patas, que é a Sierra e a Lia. E, bom, e como eu falei, o tema de hoje é: você não aprendeu inglês até hoje e a culpa não é sua. E por quê? Como que eu sei que a culpa não é sua? Eu sei... Fala oi para todo mundo. Aqui temos... estou nos Estados Unidos, vivo em Portland, Maine. Que legal. Tenho muita vontade de conhecer Maine. Do New Jersey. Oi, New Jersey! Edna Mar, Kati, Célia. Que legal! Célia, oi, Célia! Texas! Brockton, Massachusetts. Sou do Cabo Verde. Que legal! Perguntando se só ajuda brasileiros. Não, eu falei... quando eu fiz aquele vídeo, eu não pensei que tem outras pessoas que entenderiam o português do Brasil, né? Eu não pensei, mas não é só para brasileiros, não. É para qualquer pessoa que entenda o meu português e queira destravar o seu inglês, entendeu? Se você me entende, você vai conseguir, tá? Sim. Você está bem-vindo. Flórida, Massachusetts. Angolano também. Malagueta, Jorge. Que legal. Bem-vindo. Norte Carolina. Ótimo, fantástico. Maravilha. Rosana, da Flórida. Tudo bem? Tem bastante pessoas hoje, nós 54 estão assistindo agora. Que bênção. Bem-vindo a todos. Então, eu gostaria que hoje, quando nós terminarmos a nossa live, você realmente tire todo esse peso que você tem nos seus ombros, né? Que você não aprendeu inglês até hoje, achando que a culpa é sua, porque, nossa vida, eu sei que a culpa não é sua. E mesmo, eu vejo muitos, quando eu coloco aquele meu vídeo, né? Que eu falo isso,
várias pessoas comentam e falam, não, a culpa é assim, é para quem não estuda e não sei o quê. Mas olha, eu então falo, brasileiro não sabe nem falar português, fica querendo aprender inglês, ou então, e não sei o quê, cada um fala uma besteira. E eu fico pensando, realmente, cada dia mais as pessoas ficam pensando que a culpa é delas, né? E vendo nossa vida, essas coisas que são ditas, que às vezes já foram ditas lá no passado, e a pessoa vai carregando, né, essa ideia de que ela não vai conseguir. E uma coisa aconteceu comigo, que quando eu cheguei aqui, eu achava que ia ser uma mágica, né? Eu ia entrar em uma escola e ia aprender inglês assim. E foi o que meu marido fez. A primeira coisa que nós fizemos, né? Ele me colocou em uma escola. E eu estava tão feliz, parecia uma criança, né? Com o meu caderno e tudo mais, com aquela ansiedade, aquela vontade de aprender e de estudar, isso em 89. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, e pode ser isso que tenha acontecido com você também, que você chega lá e você vê que se você não entende a explicação, como que você vai aprender inglês? Me fala. Então, daí é uma coisa. Se você não aprendeu inglês até hoje, a culpa não é sua, porque se você tentou aprender inglês com alguém te ensinando em inglês, me fala se você tem condição realmente de ir para frente se você não está entendendo a explicação. Me fala. A culpa é sua? Não, a culpa não é sua. Mas existe tantos mitos, né? Tantas pessoas falando, você tem que aprender inglês como criança e tudo, e tantas coisas. Então, e a gente pensa, bom, então eu vou estudar com um professor nativo, né? Vou lá para a escola e, bom, será que dá certo? Olha o que aconteceu comigo. Eu fui à escola, né? E lá não entendia nada. E passando uma vez assim, por umas pessoas, por uns jovens, né? Alguém me parou para perguntar que horas eram. Lembra? Naquela época não tinha celular, né? E nós usávamos relógios. E tinha pessoas que não usavam relógio. E perguntavam, era muito comum perguntar, what time is it? E eu entendi até a pergunta, e não conseguia responder. E aí eu peguei e mostrei o relógio assim para a pessoa, né? E aí eu me senti assim tão mal, mas tão mal. Porque eu falei, gente, eu não consigo falar, né? Não consegui me expressar. E aí eu falei, eu tenho que dar um jeito nisso. E aí eu resolvi, eu falei, eu não vou mais passar vergonha na minha vida. Eu peguei, tirei o meu relógio e coloquei no bolso. E achei que isso seria uma grande solução, né? Porque agora ninguém mais me perguntaria que horas eram. E, bom, e foi passando o tempo e eu percebi que realmente eu não podia continuar daquele jeito, eu não podia continuar tentando aprender daquele jeito, que realmente não era minha culpa. Como que eu ia entender uma coisa que estava sendo explicado e eu não estava entendendo, né? Então eu peguei, tirei o meu relógio do bolso e decidi fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou dar um jeito nisso. Eu sei que eu comprei muitos livros, né? Meu marido, lógico, que me ajudou muito, por ele ser americano. Eu gostava muito de ver. E isso é uma coisa boa, viu? Você prestar atenção na boca da pessoa. Muito legal. Então, eu deitava no colo dele e ele ficava lendo e eu ficava observando a boca, vendo ali onde o dente batia. E é muito interessante. E os sons, né? E pegando dicionários naquela época. Eu destruí 3 dicionários, imagina? 3 dicionários. Não existia internet ainda, né? Então, era tudo procurando e anotando e vendo. E eu sei que, olha, é bem envolvido, né? Mas na busca da minha independência, da minha liberdade. É isso que eu queria. É o que eu queria, eu sei que é isso que você quer também. E eu tenho um videozinho aqui,
Eu, em 89, falando um pouquinho, tentando falar ali, é engraçadinho. Está conseguindo? James está colocando o vídeo. Não está querendo tocar. Ai, tecnologia desse jeito, né? Quando a gente mais quer que alguma coisa funcione, não funciona. Mas não tem problema. Não quer dar certo? Não, o vídeo vai ter que ser para outro dia. Ah, não tem problema. Então, pode passar. É interessante, só põe aquela outra parte que depois eu voltei. Lá nós morávamos em New Jersey e depois nós mudamos aqui para Atlanta, né? Ah, tá. E tá aí, tocando. tá tocando? Yeah, mas eu acho que não vai ter o som. Ah, que pena. Ou vai, vamos ver. Dando certo? Não? Não tem problema. Eu sei que depois de um tempo nós voltamos lá, eu voltei lá e quis tirar uma foto no mesmo lugar. Aí nós tiramos uma foto lá em 2006, foi bem legal. Bom, então, como eu disse, a culpa não é sua. Se você não está entendendo a explicação, como que você vai entender, né? Uma coisa. Então, realmente isso não tem lógica, não tem cabimento. Nós não somos crianças. Se você já assistiu uma live que eu fiz a respeito disso, que eu falo como aprender inglês como criança, eu acho que você vai gostar. Se você não assistiu, assista, que você vai gostar. Então, uma outra coisa, você não nasceu falando inglês, tá bem? Entendeu? Então você pensa, bom, eu estou aqui nos Estados Unidos e eu não nasci falando inglês, então eu estou num processo, né? Estou num processo. Outra coisa que a culpa não é sua. Às vezes, você chegou aqui há um tempo, mas você tinha muitas coisas para resolver, né? Muitas contas a pagar. Tinha crianças, tinha filhos que você estava educando ou cuidando e trabalhava tanto, você estava exausto, cansado. E você não tinha tempo mesmo para você estudar. Então, coloca tudo isso em perspectiva, entendeu? Se você, às vezes, estava lá exausto, tal, foi a uma escola e viu que você ficava lá perdendo tempo, o seu tempo preciosíssimo, porque eu não sei se você já reparou que essa história de falar assim, tempo é dinheiro, né? Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. E dinheiro você ganha outro, mas vida não. Então, a gente não pode perder tempo. Então, às vezes, acontece isso, né? Eu converso com muitas pessoas que às vezes, quando começam a falar comigo pelo telefone, elas ficam, assim, às vezes, envergonhadas de dizer o quanto tempo a pessoa está aqui, né? Porque, não aprendeu, mas... Por isso que eu estou dizendo, tira essa culpa. Começa a sua vida de agora para frente. Se você não conseguiu ainda, não foi sua culpa. Mesmo, olha, eu falo uma coisa, mesmo que a pessoa fala assim, não estudou porque não ligou, não quis. Você sinceramente acha que alguém não quer aprender inglês? Me fala. Que a pessoa está simplesmente ignorando isso, que ela precisa aprender inglês? Não, ela está fazendo um mecanismo de proteção. Ela quer se proteger. Então, às vezes, ela pode até falar, não quero falar essa língua, não sei o que, eu vou embora no fim do ano. Não diz qual ano, mas diz que vai embora no fim do ano. Isso é um mecanismo de proteção, entendeu? Então, mesmo uma pessoa que fale, que não quer aprender inglês, lá no fundo da alma dela, ela quer sim, mas ela está querendo se proteger. Por isso que eu digo, de novo, a culpa não é sua. Muitas pessoas, porque elas acreditam que elas não vão conseguir, elas não conseguem mesmo. Elas não conseguem, porque elas acham que elas não vão conseguir, então elas pegam e já, entendeu?
tira e elas ficam ignorando o inglês, causam um bloqueio ali, que quando alguém fala com ela, ela nem está prestando atenção. É incrível, isso existe, sabe? Bloqueios são feitos no nosso cérebro. E às vezes um bloqueio foi feito muito tempo atrás, quando você era criança. E alguém falou para você assim, você é burro, você é burra, você não aprende. E a pessoa ficou com aquilo na cabeça, que eu sou burra. Aí você pode falar assim, imagina, hoje eu sou adulta ou adulto e qualquer coisa que alguém fale para mim, isso nada me impede, nada me bloqueia. Bloqueia. Mas uma coisa eu te digo, que assim como bloqueia, pode desbloquear. Palavras têm muito poder. E hoje eu quero te ajudar, que com as minhas palavras aconteça o desbloqueio para você. Que você possa ver que com os pilares, nós temos pilares. Eu sempre falo de 3 pilares, só que hoje eu vou adicionar um outro pilar que eu acho que é tão importante quanto todos os outros. Entende? São 4 pilares. Então vamos ver. O primeiro pilar é você entender que você quer. Entendeu? Você quer aprender inglês. Nossa vida, o que mais você quer é isso. Você quer a sua liberdade, você quer a sua independência, você quer a sua autonomia, você quer a sua dignidade de volta. Então é isso que você tem que pôr na sua mente, que é isso que você quer. É a sua independência. Na verdade, o inglês é simplesmente uma ferramenta para você. Mas isso que você quer é a sua independência. E é por isso que você luta por ela. Entendeu? Você luta por ela. E com essa palavra querer é incrível. Querer é poder, né? A gente sempre ouviu isso, né? Querer é poder. E querer é poder mesmo. Porque se você acredita que você aprende, você aprende. Mas se você acredita que você não aprende, que é o nosso segundo pilar. Então, nós temos o primeiro pilar, que é querer. E lembre que você quer. Você não tem que aprender. Você não precisa aprender. Você quer aprender. É isso que é. Porque, lógico, você pode continuar dependente das pessoas. Lógico. Você pode continuar indo a festas e ficar lá se escondendo, como eu fazia no começo. Eu fazia isso também. Eu ia num lugar, eu queria ficar invisível. Né? Pode ser que seja assim que você sinta também. Eu morria de vergonha, mais de mulheres do que de homens. Não sei por quê. Não sei se acontece isso com você. Me fala, acontece isso com você? Você tem mais vergonha assim, um sentimento meio ruim mais com homens ou com mulheres? Me fala. Ou brasileiros também, né? Pessoas travam. Ah, sim. Alguém está respondendo? Eu não sei por quê, que para mim eram com mulheres. Era mais difícil com mulheres. Eu acho que as mulheres me intimidavam mais. Parece que os homens eram mais bonzinhos, não sei. Por eu ser mulher, né? Não sei. Sim, de todos. De todos. Maria, me sinto com mulheres. As mulheres debocham. Ai, credo. E isso tudo, esse negócio de debochar, né, de rir das pessoas, coloca aquilo. Isso é um trauma, viu? Isso é um trauma. E isso vai causando um trauma. Existe trauma com T maiúsculo e trauma com T minúsculo. Com T maiúsculo, é um estupro, é uma coisa assim terrível, né? Um assalto, um acidente, um trauma com T maiúsculo. Mas existe o trauma com T minúsculo, que ele às vezes pode ser até pior do que o trauma com T maiúsculo, porque se ele for, assim, aconteceu isso várias vezes. E é isso que acontece, porque quando nós mudamos para cá, o que acontece? A gente não deixa para trás simplesmente a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos. A gente deixa para trás o nosso país, a nossa língua,
a nossa identidade. Isso que acontece. E quando você vem aqui, aí você se sente diminuído ou diminuída porque você não consegue falar. Então, acontece isso. Só que, às vezes, a pessoa já sente diminuída por... Lá no passado, ela já se sente diminuída. Então, aí qualquer coisa que vai acontecendo, ela vai piorando. E quando, como na live da semana passada, se você não assistiu, muito legal, nós falamos sobre o preconceito linguístico, né? Em vários detalhes sobre isso, muito interessante. Vale a pena você assistir. E, então, isso vai acontecendo, né? Com esse preconceito e tudo isso, e você vai piorando, vai fazendo um trauma, uma coisa horrível. Por isso que o pilar número 4 vai nos ajudar a resolver esse problema desse desconforto, desse trauma, dessa coisa horrível, do estresse. Porque o que está acontecendo quando nós estamos passando no processo de aprendizagem e a gente não entende certas coisas, que a gente tem umas ideias que foram impostas a gente, né? Primeiro, essa gracinha que sempre fizeram, né? Às vezes desde a infância, e tem essa coisa da nossa cultura. Nossa cultura, como eu sempre falo, é maravilhosa. Tem muitas coisas boas, mas tem esse problema, isso é um problema. Ficar pondo apelido nas pessoas e achar que isso é engraçadinho, falar um apelido diminuindo a pessoa, isso mostra que você tem intimidade com a pessoa. Isso daí é ridículo. A gente tem que pôr um ponto final nisso. Tem que pôr. E foi o que eu falei na live passada. Não precisa ficar brava, porque às vezes a outra pessoa quer que você fique brava mesmo, mas a gente tem que ter uma conversa com essa pessoa e falar, olha, eu não aceito esse tipo de brincadeira. Eu não aceito. Então, se pessoas, né? Principalmente o que acontece geralmente, nem é tanto são os americanos que estão fazendo graça com ninguém, porque geralmente eles não fazem. Muito raro, né? Ter uma pessoa assim. Mas, geralmente, é quem? Que é o que todo mundo fala. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que sou a sensível. Isso eu converso. E eu já conversei com milhares de pessoas que falam a mesma história. A mesma história. A história só muda o endereço e os nomes, mas a história é a mesma. É o que fala um pouquinho mais de inglês, ou que se acha o bam, diminuindo os outros e não querendo que essa outra pessoa fique no mesmo patamar, entendeu? Então, isso é muito, muito trágico, muito triste. Então, nós temos. E isso não é culpa deles, né? Isso que eu estou dizendo. Por isso que eu falo, essas coisas são muito profundas e muito lá no fundo da sua alma, e ainda alguém vai falar que a culpa é sua, ou você vai ficar pensando que você tem culpa nisso? Você é vítima. Nós somos vítimas, que nós temos que, sabendo disso, e é isso que o desbloqueio vai desbloqueando isso. Você vai entendendo que, ok, eu penso isso de mim, ou eu não consigo. Por quê? Porque às vezes você tinha uma pessoa que você trabalhava como helper, e ela não queria que você aprendesse inglês. Eu ouvi uma história essa semana que foi chocante. A dona do negócio, né, de limpeza, falou para a mulher, eu não quero que você fale inglês com meus clientes porque eu não quero passar vergonha. Olha que absurdo. Por causa do seu inglês. Então, ela não queria que a chefe, né, não queria que a ajudante falasse inglês, então queria que ela ficasse muda dia e noite, né? Assim, onde que estivesse perto dela, tinha que ficar muda. E falou para ela, não, seu inglês é horrível e não sei o quê. E falou, você nunca vai aprender inglês, nunca. Ah, eu fiz faculdade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. Cada uma, mas ela queria o quê? Diminuir essa pessoa para ela não ficar no mesmo patamar. Ela queria ser ela a melhor de todas. Coisa horrível, né? Coisa horrível. E isso é uma coisa muito normal, comum e triste. Muito triste. Então, mais uma vez, a culpa não é sua. A culpa não é sua. Muitas pessoas identificando com isso,
os brasileiros são os piores. Brincadeira tem que parar quando um não está se divertindo, muito verdade. Exatamente. Que graça tem, gente? Me fala. Se uma pessoa falou laundry, né? E ela tá escrito lá, tá escrito laundry. Ela falou laundry. Qual é a graça? Me fala. Qual que é a graça? O certo seria explicar para ela, né? Não, é laundry. Ah, sabe aquela palavra que você falou? Interessante, né? Olhando assim, realmente, é óbvio para nós que seria laundry. E mesmo se você quisesse transformar ali em inglês, aí fala laundry, né? Mas você sabe que não é, menina? É interessante, né? O som é laundry. Olha que legal. Laundry. Como que a gente vai imaginar uma coisa dessa? Então, ninguém faz um erro porque é bobo. Ninguém faz um erro porque é bobo. Ninguém faz um erro porque quer. Porque acha que é daquele jeito. Está tentando. Não é verdade? Então, nós temos que ter a liberdade de tentar, liberdade de errar para acertar. Ninguém nesse mundo aprende sem errar. Não existe. Entendeu? Não existe. Então, põe isso na sua mente. Você não é burro ou burra, não. Você é muito esperto. Qualquer erro que você faz porque tem lógica. Tem lógica. Então, você entra na lógica, só que aí nós temos que aprender o quê? Nós temos que aprender os sons daquela língua e transformar os sons. E você transformando os sons, você vai trabalhando e vai indo para frente. Tem alguma pergunta, algum comentário? Tem muitos. Tem muito. Então fala. São os brasileiros que acham que sabem falar e criticar a gente. É muito Muitos triste. falam... temos obrigação de falar a língua porque estamos no país vida. deles. Nossa vida, isso aí eu não posso deixar de falar. Lidamos o país, devemos... invadimos o país, devemos falar a língua deles. Bom, essa parte aí eu discordo muito. Porque você pensa o seguinte, você não tem, e pensa isso no seu cérebro, olha, lá no seu íntimo, no fundo da sua alma. Você não tem nada. Você não tem nada. Você quer. Muda esse pensamento e você vai ver que você vai criar uma força. Porque se alguém fica falando para você que você tem que, ou se você sente que você tem que, isso só dá estresse. E o estresse é terrível. O estresse adoece. Entendeu? O estresse adoece. O estresse adoece o corpo. Então, a gente não consegue separar a mente do corpo. É tudo uma coisa só. E uma coisa atrapalha a outra. Então, você estando doente fisicamente atrapalha o seu cérebro, a sua mente. E a sua mente adoece o corpo. Então, isso é muito sério. Então, hoje, gente, olha, eu quero que você termine essa live sabendo que a culpa não é sua e você não tem nada, você quer. Quando a gente quer, a gente libera o nosso cérebro para você ser você. Você quer, você vai conseguir. Você já está conseguindo. E sempre, sempre olhe para você o dia que você pisou aqui na América. O dia que você pisou no aeroporto. Isso é o dia nossa, que você deve lembrar todos os dias. E sempre comparar você com esse dia. Isso transforma a sua vida. Porque você vê que, olha, eu aprendi muitas palavras já. E se eu aprendi todas essas palavras, é sinal que eu vou aprender mais, não é verdade? Então entra no nosso pilar número 2, que é o acreditar. Você tem que acreditar que você consegue. Você tem que acreditar que você já conseguiu muitas coisas. Que você é um guerreiro ou é uma guerreira. Entendeu? Isso é muito importante. Porque se você acredita que você já conseguiu, e você vê evidências, porque o nosso cérebro não é bobo, viu? Não adianta que ele não é bobo. Por isso que eu falo, sempre você tem que querer e querer mesmo. Você tem que entender, no fundo da alma, que você não é obrigado a nada. Nada. Você não é obrigado. Ou obrigada. Por quê?
você, na verdade, você quer falar com as pessoas. E você quer por quê? Porque você quer ter um relacionamento com as pessoas. E aí, quando você acredita que você consegue, você fica cada hora mais animado ou animada, entendeu? Você fala, não, eu aprendi já esse tanto, agora eu vou aprender mais um pouco, e a cada dia, e o negócio é assim, não é um dia você não sabe nada, e aí só depois de 3, 4 meses que você sabe alguma coisa, não é assim. O negócio vai acontecendo, você vai aprendendo mais um detalhe, que vai ligando com outro detalhe, que vai ligando com outro detalhe, e vai indo. No começo você não entende nada, depois você começa a entender algumas palavrinhas, e às vezes só 2 ou uma em uma sentença, às vezes é suficiente para você se comunicar, né? Então o importante é quando alguém vem falar com você, você fica assim, olha, eu vou entender alguma coisa. O que será que essa pessoa vai falar para mim? Só depois que a pessoa falou e você não entendeu, aí que você pode falar, olha, eu estou aprendendo inglês, entendeu? Nunca fale que você não fala inglês, você fecha a porta, fecha as portas para você. Então, fale que você está aprendendo. I'm learning English. I'm learning English. Isso é uma palavra mágica, que as portas se abrem, as pessoas querem te ajudar, eles mesmo te corrigem. O americano ele tem muito tato para corrigir. Não sei se você já percebeu que eles falam, eles repetem para você de uma outra maneira, né? Bem raro alguém falar, não, você falou errado, não é assim, é assim. Eles não fazem assim, eles são muito cautelosos, são muito educados, né? Então, e geralmente estou generalizando, porque alguém pode falar, não, mas não sei quem fez isso. Não, tudo bem. Realmente pode acontecer. Alguém falou, sorria e diga thanks. Exatamente. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante, é você sempre falar essas palavras mágicas. Excuse me, thank you. Essas 2. You're welcome também, You're né? welcome, É muito importante. Por quê? Porque para eles isso é muito importante. Muito mesmo. Então, mostra muita educação. Uma coisa, já que nós estamos falando disso, né, de palavras importantes, uma outra coisa importante é você entender sobre essa distância corporal que acontece. Então, muitas pessoas comentam comigo que o americano é frio, né? Ou que você vai passar por alguém assim. Parece especialmente que eles... agora no Covid, depois do Covid. Nossa, né? vida! Fica uns 10 pés longe, 3 metros longe. Quanto mais medo a pessoa tiver, né? Mas o que acontece? Então, vamos supor, você está passando por uma pessoa, né? E se às vezes eles encostam em você, já reparou que eles quase morrem, né? Ai, I'm sorry, não sei o quê. O que acontece? Para eles, a distância é diferente da nossa. Nós somos mais... A nossa distância corporal da outra pessoa... Eu sempre falo, né? Na igreja, quando a gente está sentado, cabe... Num banco, cabe 10 brasileiros, mas só 5 americanos. Sim, porque eles não estão... Porque existe isso, sabe? Parece que é uma coisa invisível. E no japonês é mais distante ainda, né? Então, mas no americano, a distância é maior. Assim como nós temos, né? Você não fica pertinho de alguém como você fica com o marido, ou o namorado, ou a namorada, né? A esposa. Você não fica naquela distância. E para o americano é como se fosse isso. Imagina alguém chegar bem pertinho, um amigo seu, ficar bem pertinho de você assim. Ia ficar esquisito, né? E a mesma coisa que eles sentem se a gente chega muito perto deles. Então, eles sentem desconfortáveis, porque eles nem sabem, às vezes, por quê, mas eles se sentem, então, eles vão um pouco mais para trás, porque isso é parte da cultura, entende? É parte da cultura. Tanto é que isso é uma grande realidade. A igreja pode ficar lotada, você olha assim, caberia muito mais pessoas para nós, né? Mas para o americano, não, a igreja lotou. Aí não cresce mais a igreja, imagina? Porque já tem gente demais, a pessoa não se sente confortável. Então, entender esses detalhes também de que eles não são frios, eles só são diferentes, né? Então...
Tem várias pessoas perguntando sobre o nosso curso, como funciona, como matricular. E termina os pilares e vamos falar Sim. sobre o curso, sobre a solução. Né? Isso, nós vamos falar sobre a solução. Exatamente. Não só... Bom, é o que eu falei. Eu quero tirar esse peso dos seus ombros, tirar esse peso do seu cérebro, porque quando você tira esse peso, você vê... Você vê que o negócio, a grama ficou verdinha. Estava no pilar 2 ou 3? Não, 2. O terceiro pilar é perseverar. Muitas pessoas acham que vão aprender de um dia para o outro. Isso que é uma coisa. Eu sei que tem tantos cursos que prometem mundos e fundos. Aprenda inglês! Outro dia eu vi outro dia 60 dias. Depois eu vi 30 dias. Antes era 6 meses. Que era, nossa, 6 meses. Fluência em 6 meses. 6 Falei, meses uau! não tá muito agora. Aí acharam que 6 meses é muito tempo, então passaram para 60 dias. Falei, isso é incrível, né? 60 dias. Depois passaram para 30 dias. E agora, outro dia, eu falei, aprenda inglês hoje. Falei, nossa. A senhora já teve alguma aluna ou aluno que conseguiu em 6 meses? Sim. Isso já. Mas é o tal negócio. Depende muito do esforço e do tempo que a pessoa tem. Por isso que realmente vai depender da pessoa, entendeu? Vai depender da pessoa. Mas não é comum, entendeu? Não é comum, mas é comum sim a pessoa se virar. Se virar. É a mesma coisa desses exemplos que eu tenho, né? De pessoas que conseguiram se virar muito bem em 6 meses. Muito bem mesmo. E vai depender do tempo e também do quanto a pessoa já sabe. São vários detalhes, né? E cada um é diferente. E por isso que você estudar num grupo, aquele monte de gente, e aí um vai mais rápido, o outro vai mais devagar, e a pessoa às vezes fica para trás. Ou ela quer avançar e não consegue. Então, a minha solução ajuda tanto pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, como também pessoas que têm muita facilidade e querem avançar, entendeu? Porque nós trabalhamos com os 5 detalhes do inglês. O ler, o escrever, o entender, que é o mais importante. Eu até coloco aqui ele como o número 1, mais importante. O falar, e dentro do falar, a redução de sotaque. Ou melhorar a sua pronúncia para você ser melhor entendido e entender também. Então, vamos continuar no pilar número 3. O pilar número 3 é perseverar, né? Como eu disse. Então, e dentro desse perseverar, tem o fator, a sua vida, na realidade, como que está? Você trabalha, você tem pouco tempo, mas você quer aprender inglês. Então, você faz o que você precisa e você estuda conforme o seu compasso e conforme o seu tempo, mas você nunca para, porque o importante é você não falar assim, se eu não tiver 1 hora por dia, eu não vou conseguir. Consegue! Consistência, muito Exatamente, mais importante a consistência do que quantidade, né? Exatamente, e outra também. Não só isso, é a qualidade. Você pode ficar ali ouvindo 1h30 de uma explicação toda em inglês ou em português, mas de uma maneira que não está te ajudando, porque passar informação é uma coisa. Ensinar traduzir, e ajudar. Né? Se eu falo assim, isso é isso é aquilo outro. O que é isso? Isso não é. Não estou te ajudando a gravar. Então. O que eu faço eu te ajudo a lembrar depois, com historinhas, com detalhes, com coisas que realmente vão te ajudar a lembrar. Aconteceu alguma coisa. Vai te ajudar a lembrar, né? Então, perseverança. Ninguém aprende de um dia para o outro. Nem uma criança, nem a gente, quando a gente estava aprendendo português, a gente aprendeu de um dia para o outro, não é verdade? Então, a outra parte, que é o outro pilar que eu quero adicionar, é o relaxar. Relaxar. E esse relaxar é um relaxar não de relaxo, não. É o relaxar a sua mente.
relaxar o seu corpo, né? Acalmar. Mas esse acalmar não acontece assim, falando assim, acalma, viu? Acalma, Maria. Acalma, Cláudia. Acalma, Rodrigo. Não é assim. É você fazer coisas para o seu corpo acalmar mesmo. E isso, além de mudar a mentalidade, que é muito importante para acalmar também, entender, né, como que tudo funciona, entender que a culpa não é sua. Se vocês entenderam, vocês concordaram comigo? Me fala aí se vocês concordaram que a culpa não é sua mesmo. Vamos ver. Alguém está respondendo? É verdade. A Tereza quer aprender, mas tem muito medo das críticas. Ah, sim, Tereza. Isso é... E por isso que A Maria falou sim. Isso é muito importante, Maria. Acredite do fundo da sua alma que a culpa não é sua. Entendeu? Acredite, não é sua. A gente acredita também que não é culpa dela. Isso, eu também acredito. Sim, também, a culpa não é minha. Não é sua. Você sua. disse tudo. Exatamente. Verdade. A culpa é minha por não ter encontrado antes. Mas nem isso a culpa é sua. Eu entrei no digital há pouco tempo, né? Tem só 2 anos e meio. Sim, eu concordo. Precisamos nos deixar de desbloquear. Isso. Deixar-nos bloquear. Sim, não isso. É minha culpa. Não é sua culpa. Deixa essa culpa ir embora. Entenda. E aí vamos nessa parte que é o 4º pilar, que é o relaxar. Relaxar o seu corpo. Pensa. Do dia que você chegou aqui, ou às vezes até um pouquinho antes de você vir para cá, até hoje, você passa muito estresse. E é um estresse diário, com a falta do inglês e a falta de comunicação. Então, imagina como que o seu corpo está super cheio de uma carga de nervoso diariamente. Só Entende? de mudar para cá Exatamente. É uma trauma, né? Mudar de país é como se fosse um luto, acredita? É como se fosse um luto. Então, nós passamos por um luto, nós choramos, o tanto que nós choramos, porque nós realmente perdemos tanta coisa. Nós ganhamos muitas outras coisas, mas muitas coisas que nós perdemos, o dinheiro não compra. Aí que está. O dinheiro não compra. E tem uma coisa, a gente fica com o coração dividido, o coração partido. A gente queria estar lá no Brasil e queria estar aqui, e quer estar aqui. E aí fica aquela confusão, entendeu? De emoções. E aí você começa a se sentir culpado ou culpada. Às vezes você deixou... né? Às vezes não, geralmente você deixou família. Umas pessoas deixam irmãos pequenos, outros deixam filhos pequenos, ou grandes também, deixam um pedacinho do nosso pedacinho no Brasil. E a gente, lá no fundo do coração, lá no fundo do cérebro aqui, ó, lá no fundo da alma, não se perdoa, entendeu? A gente fica com essa culpa. Então, essa culpa também tem que tirar. Você tem que tirar isso do seu coração, da sua mente. Está aqui no cérebro. E ele fica te mandando, Então, quando você, às vezes, começa a ficar um pouco feliz, você fala assim, mas como que eu posso estar feliz aqui se minha família está lá? Ou então você vê uma coisa legal aqui. Acontecia muito isso comigo. Eu via meus filhos, né, aprendendo a andar, aprendendo coisa. E naquela época, a internet estava bem, né, bem no comecinho, nem tinha internet. E aí... eu estava sentindo que eles estavam perdendo, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha avó, eles estavam perdendo o pedacinho, né, dos meus filhos crescendo. Então, é uma coisa assim que a gente pode pensar, isso daí não afeta. Afeta muito. E tudo isso vai ficando no seu corpo, entendeu? Vai ficando no seu corpo. Às vezes, você tem, lá no fundo da alma, você
tem um pouquinho de vergonha de ser brasileiro, entendeu? Porque lá no fundo você viu tanta coisa assim de falarem, tipo exportação, tudo que é do exterior é melhor, né? Então você vê, isso você vê nas embalagens, tipo exterior, tipo exportação. Quer dizer, coisas nacionais não são muito boas, mas coisas americanas ou de outros países são melhores. E aí você, lá no fundo da alma, se sente menos. Se sente... não sei se você já ouviu o complexo de vira-lata. É um tema para uma outra live, mas isso é uma coisa importante que faz parte do relaxar, entendeu? De você ser orgulhoso de ser brasileiro. Não precisa querer, querer ser, não sentir parte, se sentir um invasor. Isso tudo tem que tira do seu cérebro. As pessoas, você trabalha para as pessoas que apreciam você. Eles gostam do seu trabalho. Eles admiram o seu esforço, a sua garra, você ter saído do seu país para buscar uma coisa melhor para você, para sua família. Então, tudo isso está aqui, ó, no cérebro, está aqui, atrapalhando o seu corpo. Então, e impedindo você, às vezes, de destravar o seu inglês, entende? Então, tudo isso está ali fazendo parte do o relaxar, o acalmar os seus nervos. E, para isso, é muito importante você fazer alguns exercícios, que inclusive eu vou adicionar ao nosso curso, né? Uma partezinha que eu acho que isso está muito importante, isso é muito importante e vai fazer uma grande parte, porque, como eu sempre falo, metade da batalha para aprender inglês envolve o emocional. A outra metade são as palavras. Então, sim, você, lógico que precisa das palavras, lógico que precisa entender os verbos, e por isso que eu coloco ali, ó, quando a gente começa o programa, eu coloco um testezinho só mesmo para você registrar o seu ponto de partida. Tá? Não fica triste assim, mas agora eu não vou acertar muito, eu não sei. Não tem problema. Eu só quero que você um dia possa olhar para trás e ver, que beleza, eu sabia isso, mas agora eu já sei tudo isso, eu sei mais, entendeu? Para você poder comparar o quanto você sabia quando você começou e agora, tá? Então é só para isso que tem esse testezinho que eu coloco lá. Então, é um primeiro teste onde você vai ouvir um pedacinho de um filme, assistir um pedacinho de um filme e anotar as palavras que você conhece. Tem algum comentário, alguma pergunta? Vários aqui. Vamos ver. Eu sei. No meu tempo de vivência nos Estados Unidos, eu percebi que as pessoas que têm boa memória aprendem rápido. Eu esqueço muito rápido, sempre foi assim. Mas quando aprendo, não esqueço mais. Tá vendo? Ele aprende. Sinto muita sinceridade nas suas palavras. Você é de bom caráter e sei obrigada. Que vou aprender. Amém. Vai mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Porque esse negócio de memória, eu não sei se você já assistiu uma outra live que eu fiz sobre memória. Se você não assistiu ainda, procura lá. Eu deixei gravada. E é muito legal. Nossa memória é incrível. E quando a gente faz, e é isso que eu coloco no meu programa, é uma ajuda para você. Se você segue direitinho, não tem jeito de você não aprender, entende? Mesmo quem tem problema com a memória, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o que nós precisamos é trabalhar unindo ali o inglês com o português, e depois usando essas 5 áreas, né, que é o ler, escrever, entender, e dentro do entender, olha o que a gente faz. A gente trabalha com o inglês conectado, para você entender e também poder falar o inglês natural, que é o conectado. Olha um exemplo. I bought a book. I bought a new book. Tá vendo? Eles não vão falar I bought a new book. Não. Eles falam I bought a new book. Por exemplo, o que você quer fazer hoje?
Eles não vão falar What do you want to do today? Não, eles vão falar What do you want to do today? Então, é isso que acontece. Nós temos que trabalhar com isso, entende? Com essas uniões. E aí você vai... E sabe como que eu faço? Eu faço assim. Eu primeiro... Bom, deixa eu contar como que estava ali antes. Bom, aí você vai assistir, né? Primeiro você assiste aquele vídeo, né? Que eu te falei. Aí você anota as palavras que você entendeu. Segunda parte, você vai ler para mim uma linha lá, você falando, e manda para mim pelo WhatsApp. Nós estamos sempre conectados através do WhatsApp e também da plataforma. Então, lá na plataforma, você estuda quando você quiser, a hora que você quiser, quanto tempo você quiser, aproveitando os seus minutos. E escuta o que eu estou te falando. 15 minutos comigo vale muito mais do que 1h30 ou mais de uma aula com alguém. Não, isso é piada até. Vamos falar 1 mês de aula que você não está entendendo nada. Vida. Eu ouço pessoas falando assim, nossa, nessa aula eu aprendi mais do que eu não aprendi em 6 meses, não sei aonde, ou então em não sei quanto tempo, não sei aonde. Não é que eu estou me gabando, não é nada. O negócio é a sua experiência, né? De saber as dificuldades dos brasileiros. Sim. Exatamente. E cabo-verdianos. E cabo-verdianos e angolanos. Todos são bem-vindos. E então, o que acontece? Falou isso, eu perdi meu pensamento. Bom, perdi meu pensamento. Desculpa. Não. Eu não lembro também. Mas deixa eu ver o que eu estava falando. Alguém pode me lembrar? Eu estava falando... eu lembrei. Eu estava falando. Então, você lê a frase e me manda. E é por isso que eu quero ouvir você falando. E nessa hora eu não vou te ajudar corrigindo nada. É só mesmo para você, mais para frente, olhar para trás e ver. Falar, uau, que legal. Olha como que eu estava e olha como que eu estou agora. Então é para isso. Aí tem a outra parte, que é a terceira parte, é você falar. Se você souber, falar alguma coisa que aconteceu ontem ou anteontem. Só para você registrar a sua fluência. Bom, terminou essa parte, que é o seu registro do seu ponto de partida, a gente parte para o nosso curso, que é... eu começo com a aula inaugural falando para você verbos em inglês, bicho de 7 cabeças, e eu te mostro que eles não são bichos de 7 cabeças, e eu te mostro quantas cabeças eles têm. É bem legal. E eu sempre trabalho assim, com analogias, com... coisinhas assim, uma historinha que leva a outra, que vai te ajudando, aí você olha assim e fala, nossa, será possível que é fácil assim? Mas porque a gente não precisa. Eu sei que você não quer dar aula de gramática na faculdade de letras, eu sei disso. Eu sei também que você quer ir ao ponto, você precisa do inglês para ontem, você não tem tempo para ficar enrolando. O senhor não começa com o verbo to be, então? Ele tá aqui brincando, verbo to be. To be? To be então, or not to be? Esse verbo to be é uma loucura, porque a pessoa fala assim, gente, e olha, está estudando às vezes o verbo to be desde a 5ª série e não aguenta mais. Então, você vai ver que a minha sequência é totalmente outra e é muito mais agradável. E a gente vai direto ao ponto. E eu sei que a coisa que você mais precisa de ajuda é o quê? Verbos. Você quer saber falar como que você diz eu não trabalho, eu não trabalhei, eu não vou trabalhar, eu não trabalharia, eu não estou trabalhando, eu não estava trabalhando, eu não ia trabalhar, eu não trabalharia. Você precisa saber isso. Senão você fica falando assim, mim vai lá ontem. Não é verdade? Então tem gramática? Então, não existe uma frase sem gramática, não existe, não é verdade? Mas você não precisa fazer análise sintática, análise morfológica. Você não está ligando para saber se aquilo lá é o pretérito perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo.
ou se aquilo é pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Isso não te interessa, eu sei disso. E por isso que eu invento umas coisas assim. Você vê ali, às vezes, um título: Adão e Eva e o Paraíso, Os 4 Coelhos, o Verbo Bombril. Aí você fala, o que será que ela vai falar? Então, é isso. É você podendo aprender de uma forma gostosa. Mas a minha câmera caiu. Aulas de conversação. Muitas pessoas querem aulas de conversação. Como podemos fazer isso? Então, a aula de conversação, primeiro, se você ainda não sabe o suficiente, como que você vai conversar? Me fala. Então, vamos pegar aqui, ó, eu e você queremos aprender japonês e a gente começa a falar. Vamos procurar um professor que fala japonês e a gente quer aula de conversação em japonês. Tem cabimento isso? Você primeiro precisa colocar a informação no seu cérebro e criar as frases. E como que eu te ajudo a fazer? Eu tenho uma aula de conversação dirigida já do começo, onde eu tenho uma técnica de memorização, onde primeiro eu estimulo o seu cérebro a raciocinar. Então eu faço você pensar e depois você vai anotar. Então, eu falo, anota aí no seu caderno como você falaria tal coisa. Né? Eu falo para você. Aí você anota o que você pausa o vídeo e anota o que você acha. Porque o que eu quero é te ensinar a raciocinar, para você fazer outras sentenças e você errar. Porque quando você erra, você acerta. Você aprende, não acerta. Quando você erra, você aprende. E aí, então, eu falei lá, como você falaria tal coisa? Aí você anota no seu caderno. Você tem tempo de raciocinar, buscar da sua memória. E tudo isso nós estamos fazendo o quê? Os neurônios ficarem ali aguçadinhos, prontos para fazerem o quê? As conexões neurais, né? Se você não assistiu sobre conexões neurais, como o cérebro funciona, como melhorar a sua memória, assista essa live, você vai gostar. Eu deixei gravada também. E aí, então, você anota a frase e solta o vídeo e compara. Quando você compara, você vai ver, uau, eu acertei às vezes 80%, 30%, 10%. Se você não sabe nada, não tem problema. Então, se você não sabe nada, não pense assim, ai, eu não sei. Não, só de você parar, pausar e pensar e querer saber, já é incrível. Entendeu? Para sua memória. Então, são coisas que a gente faz para realmente para te ajudar. Eu quero te ajudar. E aprender inglês não é uma coisa passiva, que você fica só recebendo informações. Não. Você recebe a informação e põe em prática. E raciocinar. Às vezes você pode pensar, ai, mas eu não sei. Não. Faça esse raciocínio que você vai longe. Eu tenho muita experiência. 33 anos aprendendo, ensinando e trabalhando com o inglês. Então, eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona. Tá? Então, confia em mim. Faça o exercício do jeito que eu estou falando, que eu estou sugerindo. E aí você solta o vídeo, compara, anota. Aí você vai anotar, escrever tudo direitinho. E aí depois o que você faz? Você vai ouvir o áudio do James falando, tudo conectado. E aí você vai copiar, imitá-lo. E aí você grava um áudio, treina lá, grava um áudio e me manda. E quando você me manda o áudio, você não manda o áudio para eu te dar uma nota. Aí que está. Então, não pensa que eu sou uma professora normal, comum, que essas professoras que querem te dar nota, que querem te reprovar, que querem pegar você. Não, eu sou uma aliada sua, entendeu? Eu sou uma aliada. E aí, se você fez alguma coisa que poderia ser diferente, o que eu faço? Eu mostro para você pelo WhatsApp, você me manda o áudio, eu mostro para você como que deveria ser. E às vezes você não está conseguindo fazer aquele som. Eu sei que tem muitos aplicativos, né, de várias pessoas, que tem até assim, você não consegue passar de nível, se você não falar certinho do jeito que a máquina
está esperando, aí você não vai para frente. E isso não te ajuda muito, por quê? Porque o que você precisa é de ajuda para saber como que faz aquele som que você não está conseguindo. Se você estivesse conseguindo, né? Se fosse assim, só ouvir e falar, mas não é bem assim. Então, a gente trabalha com isso na aula, depois trabalha com os áudios e depois você me manda. E se você precisar de ajuda com alguma conexão ou com algum som que você não está conseguindo, e lembra, o cérebro às vezes não ouve um som que ele não conhece. Entendeu? Isso vai lá naquela outra aula que eu falei sobre isso, lá do Aprender como Criança, que você vai gostar de entender esses detalhes. Então, o que você faz? Você manda o áudio e aí eu mando para você a sua avaliação com a sua ajuda. E também, então, o que está incluído? Eu estou perguntando que dia que começa. Começa hoje. Começa hoje. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E então, olha lá, o que está incluído no Destrave Seu Inglês. Então, a minha plataforma e o meu método chama Aprenda Mesmo, né? Você pode, olha lá, o acesso à plataforma online, Aprenda Mesmo, com o passo a passo para você destravar o seu inglês. Então, como que nós aprendemos? Como que eu te ensino? Como que eu te ajudo? Eu ajudo você através de videoaulas que estão gravadas e você pode estudar e ouvir quantas vezes você quiser. E aí tem áudios, né? Como eu falei, para você treinar o seu ouvido e a sua pronúncia. E tem testezinhos e tem quizzes para você medir o seu progresso. E tem podcasts que você vai ouvir o James e a Jennifer conversando. E eles conversam totalmente assim, natural, entendeu? Eles estão... A Carmen falou, gosto de ouvir os áudios com essa linda voz do James. Vocês formam uma excelente equipe. Obrigada, Carmen. Obrigada, Carmen. Então, e aí você vai conversando, não, vai ouvindo. Então, no podcast, nos podcasts, qual que é a intenção? Eles dois conversam naturalmente, e às vezes tem pessoas diferentes também, e eles vão falando naturalmente, assim, totalmente, né, normal. Não falando devagar, falando normal. Para que eu fiz isso? Para você poder trabalhar com seu ouvido, entendeu? Então você pega e fala, eu vou entender alguma coisa. E você concentra nas coisas que você conhece, reconhece. Então você ouve a primeira vez, depois você vai ouvir a mesma conversa com tudo escrito. E aí você vai pegar e vai separar. Essas palavras aqui, você vai ver que você reconheceu algumas palavras escritas, né? Que antes você não tinha reconhecido. E depois você vai ouvir de novo, depois que você fez esse trabalho, né, de ler e separar as palavras-chave, as palavras que você... as palavras novas, você decide o que você faz com as palavras. E aí você ouve de novo e você fala, uou, eu entendi muito mais, é muito gostoso. E aí você, a cada módulo, você vai aprendendo mais e mais. Então, a partir do módulo 2, a gente já tem os podcasts. Muito legal. Então, você pode acessar o programa pelo seu iPad, pelo seu computador ou pelo seu celular. Você que decide. A maioria usa o celular, mas tem algumas pessoas que preferem o computador, né? o laptop ou notebook, e outras preferem o iPad, né? Ou o tablet. Então, você pode usar qualquer um desses e pelo seu... você tem contato direto comigo pelo WhatsApp, né? Não só para passar as suas atividades, mas também para você tirar suas dúvidas. Então, você está assistindo uma aula, teve uma dúvida, você manda um recadinho para mim. Outra coisa que eu amo receber é as suas vitórias. Então, você me conta. Aconteceu tal coisa. Né? Outro dia eu recebi uma mensagem de uma aluna que conseguiu resolver o problema dela do telefone em inglês, que ela sempre resolvia em espanhol, ela conseguiu em inglês, ficou feliz, me compartilhou comigo. A outra pessoa foi dirigindo com um americano
e foi batendo um papo. Ele falou, ele estava assim, abismado, que legal. Uma outra falou que estava conversando com alguém, não sei se era no ônibus ou no metrô, e quando ela se deu conta, ela estava conversando com a pessoa. Ela falou, uau, é incrível, como você falou mesmo, né? A gente vai destravando, então é isso, você vai destravando. Uma outra aluna, uma vez, o marido dela foi encontrá-la lá no carro, ela estava indo embora, ele foi encontrar no carro sim, ela tinha ido trabalhar, né? E ele foi lá para dar um parabéns para ela, como que o inglês dela estava melhorando. Ele é um americano, ela é casada com um americano. Então, assim, tem várias conversas, várias pessoas que mandam alegrias também. Então, você pode me mandar alegrias para a gente comemorar, você pode mandar suas perguntas, e lógico, os seus áudios, as suas atividades, para a gente ir vendo como que o seu progresso, né? Te ajudando. Também nós temos o Clube dos Destravados. E esse Clube dos Destravados, a gente vai... o que eu quero é que você se sinta destravado. Então, é o movimento do destravar Uhum. o seu inglês. E eu quero fazer um evento aqui em Atlanta. Nós temos aqui uma montanha que chama Stone Mountain. É uma montanha de granito. Eu entendi que é a maior montanha de granito exposta do mundo. Então, é bem legal. E eu gostaria de escalar essa montanha com você, numa comemoração que nós vamos fazer o ano que vem. Vai ser um evento. Então, vai ser esse movimento do destravar o inglês dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, destravar o inglês para destravar a sua vida. E eu já quero te convidar para fazer parte desse movimento, e nós vamos subir com a bandeira americana e vamos pular lá de cima. Não pular lá da montanha, mas pular lá em cima. Destravado! Então vai ser bem legal. E quem não puder subir, escalar, também tem um teleférico. De qualquer maneira, nós vamos chegar lá no topo e vai ser muito legal esse evento. Então, dentro do programa, quando você entra, você tem 7 dias grátis que você já vai estudando e você começa a fazer o pagamento a partir do 8º dia. Mas tem alguma pergunta? Tô querendo saber o preço. Não. Quero entender para tirar carteira de motorista aqui. Eu consegui ler toda uma legenda em inglês. Que bênção! E isso é muito bom. Falando nisso, outra coisa que eu aconselho, junto com o programa. Então, o programa é o quê? É uma bússola para você, né? E é que te corta o seu caminho, para você não perder tempo com coisas desnecessárias. A gente vai direto ao ponto, e isso economiza muito, muito o seu tempo, né? Como eu falei, tempo não é dinheiro, tempo é vida. E no lugar de você ficar perdendo tempo, tentando decifrar as coisas né, de várias maneiras, você pode ter uma coisa ali de bandeja para você, com um auxílio e um acompanhamento, uma mentoria e um passo a passo que te leva ao destrave de uma maneira bem, bem gostosa, né? Mais alguma pergunta? Não. Bom, então... Você pode pensar, nossa, mas quanto será que custa tudo isso, né? Atendimento VIP. Você né, tem atendimento comigo mesmo, direto. Qualquer pergunta, você pode me mandar suas tarefinhas e tudo mais, e mais todo o programa. E aí, quanto será que custa? Olha que beleza. Você paga $97 por mês, equivale a $3 e pouquinho por dia. Imagina onde você pagaria $3,50 para ter uma professora a tiracolo, né? Então, realmente, é um valor... Sem contrato? Não tem contrato também. Você entra sem medo, tem 7 dias grátis, você entra e você faz o seu cadastro. Se você precisar de ajuda, até para fazer o cadastro, ou então para entrar no programa, porque às vezes a pessoa pensa, mas eu não sou boa com tecnologia.
Para isso que nós temos o James. O James, ele te ajuda passo a passo ali para você entrar. Eu também posso te ajudar a fazer a sua senha, a você entrar no programa. Você não precisa depender de um filho, da filha, do amigo, do marido, da esposa, nada disso. Nós estamos aqui até para ajudar também com essa parte da tecnologia, né? E lembra, ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. E assim como você não sabia mexer com seu celular, né? Não sabia mexer com seu WhatsApp, você não nasceu sabendo nada. E aprendeu, não é verdade? Então, isso não é um bicho de 7 cabeças. Outra coisa que não é um bicho de 7 cabeças, que é trabalhar com... E você pode assistir as aulas de novo, pode ir para frente, daqui a pouco você dá uma voltadinha, recapitula, entendeu? Isso que é o bom. E você, a outra coisa que é maravilhosa, você não depende de ninguém. Você não depende de estar numa sala que alguém vai ficar lá. Nossa, mas você não sabe essa palavra? Quanto tempo que você está aqui? Nossa, eu muito me admiro você não saber essa palavra. Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi. É chocante, né? Você fala, como pode uma pessoa falar isso para uma outra pessoa? Isso bloqueia pessoas, né? Então, não é um intuito. É uma coisa... Você não vai lá para a escola para ser bloqueada. E aqui eu quero fazer uma coisa assim, bem leve, para você curtir, para você ter um prazer. Eu quero que aprender inglês seja um prazer para você. Assim como é para a Carminha. A Carminha, você vai ouvir agora a história da Carminha e ela é muito fofa. Eu amo a Carminha. Eu vou colocar é uma aluna excelente. Eu vou colocar o link nos comentários para quem gostaria de já começar. Okay. E vamos assistir a Carminha. Meu nome é Maria do Carmo Albuquerque, mais conhecida como Carminha, que eu gosto. Está no lugar errado? Um momento. Aqui. Eu tenho 78 anos, sou viúva brasileira do Nordeste do Brasil e estou aqui, vim morar nos Estados Unidos porque fiquei viúva e meus filhos já moravam aqui, então eles quiseram que eu viesse para cá. E já que eu estou aqui, me sinto na obrigação de aprender um idioma, o inglês. E eu tinha tentado várias vezes com vários professoras e professores no Brasil. Aqui eu tive professor também, mas era mais um que ficava na história para mim. Mas eu nunca consegui. E eu tive uma amiga, Vera, que me falou que estava tendo aulas online, com uma professora muito boa, que ensina muito bem tudo. Eu digo, é mais uma. Pensei logo, mal bem. Então, ela disse, vamos estudar comigo. Mas eu estava com outro professor e eu não quis tirar. Eu estava na Geórgia, nessa época, em Marietta. Então, eu não quis mudar. E quando eu vim para a Flórida, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu vim com meus netos, para ficar com meus netos, que eles estudam aqui na faculdade, na LEM. Aí eu fiquei aqui com meus netos e pedi a Deus. Eu vou colocar nas tuas mãos, me mostra uma pessoa, meu Deus, que eu possa estudar agora, para não ser mais uma pessoa. E deixei que Deus resolvesse para mim, muito facilmente, né? E Deus, então, me mostrou. Eu olhando o iPad, eu vi, parece que foi o iPad, foi na internet, eu vi uma, digamos, propaganda é antigo, mas vamos lá.
a propaganda do Aprenda Mesmo. Aí eu me lembrei, digo, essa minha amiga Vera falou dessa moça que ensinava coisa, que ela é isso, aquilo outro, e que gosta muito. Inclusive, ela conseguiu, sem falar inglês, mas conseguiu, aprendendo com Cláudia, a receber a cidadania, né, que ela tinha muita vontade, como é o meu caso também. Então, eu digo, eu vou tentar. Aí, telefonei, mas não marquei logo, eu digo, quando eu me mudar, porque eu via mudando, eu estava na Flórida, mas aí ia me mudar para outro endereço, eu digo, quando eu me mudar, eu ligo para você para a gente começar direitinho. E liguei, com uma esperança lá no finzinho, mas eu digo, eu vou tentar. E tentei, e eu estou encantada. Oh. Eu hoje em dia aprendi não só ler, como traduzir, com auxílio também de dicionário, etc., mas traduzir, porque você vai aprendendo e vai juntando as palavrinhas e vai ajeitando e descobre. É incrível, né? É incrível, é saboroso. E também eu sinto dificuldade na pronúncia e também em entender quando o americano percebe. A minha queixa de americano, viu? A primeira. A única. Quando você percebe que você fala um pouquinho de inglês, desembesta para falar inglês rápido. Aí, rápido, eu sinto a dificuldade terrível. Sim. Mas eu estou no união, processo, né? de aprender. Por causa das uniões, né? What do you want to do today? Exato. É que você está ensinando e tem sido ótimo para mim. Então, eu já estou botando minha língua para trabalhar mais, sabe? Para exercitar. Eu sei que eu estou muito feliz, muito tranquila e vendo que você é uma pessoa disponível. Qualquer hora, qualquer coisa, que eu mando uma mensagem para você, você responde. Eu estava falando isso, que eu estava falando para uma pessoa que ia ligar para o meu gerente do Banco do Brasil para avisar que ele não está sendo muito legal, que eu não responde. Não! Pois bem, você então está sempre disponível, você está sempre estimulando, sempre. Olha, o método é maravilhoso, não aprende quem não estudar. Não aprende quem não estiver no seu curso, porque eu não vi, eu tive muitas experiências. Inclusive, na Inglaterra, eu estudei com uma pessoa e também passei pouco tempo, mas não aprendi quase nada, a não ser luvas, que nós fomos comprar luvas. Aí, eu sinto também que a dificuldade é minha, mas com seu estímulo, eu fiquei muito satisfeita, estou muito segura. Não, a gente perde a vergonha com você, sabe? Perde a vergonha de falar. Que bom, a gente sabe que está falando certo. Uhum. Um pouco que a gente vai aprendendo, à medida que vai aprendendo, você dá uma confiança que você arrisca. Às vezes, palavras soltas no início, uma coisa, mas com aquela pronúncia, sabe, do R. Então, isso tem sido fantástico. Eu nunca conheci um método, nunca estudei por um método, nem com uma pessoa que fosse como você. Por isso que eu digo, todas as pessoas que tenham mais idade, ou que tenham menos idade do que eu tenho 78, com muita... Que lindo, mas eu estou uma menininha no inglês, sabe? Estou uma coisa. Que tanto delícia. que eu já cheguei ao ponto de estar passando umas mensagens para minha netinha de 8 anos, que só fala inglês, e está aprendendo. Ela está aprendendo português, mas ela só fala inglês. Mas assim mesmo eu falo algumas palavras fáceis, né? Em inglês, escrevo no WhatsApp e depois traduzo o que eu escrevi em português. Eu falo em português, depois traduzo para inglês. Eu mesmo. Usando a sua memória, né? Aí, às vezes, eu vou lá porque a mãe é americana. Meu filho fala inglês desde pequeno e estudou escola americana, foi formado aqui, etc. Fez mestrado também em Atlanta.
Pois bem, então eu sempre tá me servindo até para falar com minha neta. Que legal. E eu acho, se você não tentar, você não consegue. Você tem que tentar com a pessoa certa, porque a pessoa certa que eu indico é você, não tem outra. Entendeu? Muito obrigada. Não tem outra. Eu não sei se você tem vaga ainda, viu? Porque eu vou dizer, você é um fenômeno. Nossa, Agora, obrigada. E outra coisa, o método é fácil, é estimulante, é seguro, é preciso, entendeu? E eu fui uma pessoa que também tive 2 aneurismas no cérebro. Nossa. Operei, não, né? Pincei os 2 aneurismas no cérebro. Isso mexe com a gente, não é só a idade, isso mexe com a gente. Depois eu tive um câncer. Nossa. Eu ainda tomo remédio controlado, entendeu? Além de outras coisas que eu já operei de tudo, até de vista. Né? Uau! E poderia ter um monte de desculpas, né? Você poderia ter muitas desculpas. Falar, não, ixi, e ficar na dependência. Dependência, você ficar assim, não, eu não posso, porque isso aqui não dá para mim, pererei, parará. É como você tem uma obrigação, tem sua religião, você tem uma obrigação de ir para a sua igreja, para seu lugar, onde você cultua, e você não vai porque está chovendo. Mas se você tivesse um médico marcado naquele horário, você iria. Por que você não vai? Você tem que ter objetivos. Então, meu objetivo é esse. Se você tem o objetivo de falar inglês, de entender o que as pessoas estão falando, do que falar, se corresponder, trocar, isso é muito importante, entendeu? Eu quando não sabia nada de inglês, eu dizia goodbye, no supermercado das coisas, aí você olhava assim para mim, eu estou certo, eu tinha tudo troncho. Mas hoje em dia já digo menos troncho. Muito menos troncho. Agora eu já digo com propriedade, com segurança, entendeu? E isso para mim tem sido até uma maneira de você, não digo rejuvenescer, mas rejuvenescer o cérebro. Sim. Porque você está trabalhando com o cérebro, você está vendo que você consegue, que você pode, que idade não vai botar você para trás, entendeu? E você diz, quando a gente é adulto, então a gente aprende como adulto, não como criança, o beabá. Exatamente. Então você vai ensinando. E outra coisa, esse método online, com as aulas são ótimas. Você pode voltar quantas vezes você precisar para tirar dúvida. Então você tira. Eu já tirei não sei quantas vezes e continuo tirando, sabe? Às vezes eu vou para trás, especialmente nos podcasts. Eu volto, mas eu você está sentindo que o seu ouvido fica destravando cada hora mais? Fica. Então, para tomar nota das palavras, eu não dá tempo, porque eu tomo de algumas podcast, palavras. Né? Então, o que acontece? Mas eu vejo essa melhora em mim. Isso. E com essa melhora, eu também estou pegando certas conversas das pessoas. Que legal, né? Porque é assim, né? É pegando as palavras-chave, né? Exato. Vai ligando. Vai ligando. Epa! Eu digo, estou falando de mim, Tá um perigo, né, Carminha? Tá um perigo, exatamente. E eu sou uma pessoa que lhe digo uma coisa, eu não sou de recomendar médicos, de recomendar outras funções das pessoas para pessoas amigas, a não ser que me peçam, mas no inglês eu não tenho medo de errar. Não tenho medo, não tenho medo de errar, porque eu sei que seu método, não existe outro igual. Não pode ser, porque se tivesse isso, eu não sei porque não é mais divulgado, sabe? Eu me arrependo porque não fui desde o início com você. Já estaria falando inglês, entendeu? Eu acho isso fantástico. E estou muito, muito satisfeita, esperando falar inglês
E provavelmente um outro vídeo já estarei falando algumas palavrinhas, porque em inglês eu agradeço, quando eu falo português com minhas amigas do Brasil, eu agradeço já em inglês, eu já digo certas palavras, digo, fala essa palavra aí para minha cunhada, aí ela disse, qual? Eu digo português, aí ela diz, tal, eu digo, não, tem 2 T's, e eu tenho um T em 2 vogais, não sei o quê. Que você ensinou, né? Sim. Aí ela disse, é mesmo? Eu digo, é. Aí ela disse, eu tenho que conhecer essa professora, ela ensina no Brasil, eu digo, não sei. Estava atrás de você já no Brasil. Viu? Que legal! Estão vendo o meu progresso. Ai, que e bom, eu só Carminha. tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a você, porque tem sido fantástico. Nossa. Eu tenho muita satisfação. Fico muito feliz. Você é uma excelente aluna. Eu amo receber suas atividades. Tudo tão bonitinho, tudo tão caprichado. É muito lindo. Isso é muito... Eu fico tão feliz de ouvir isso de você, porque eu sei que você não está falando nada que não é verdade e assim, me deixa muito, mas muito feliz mesmo. Graças a Deus. Eu faço tudo com tanto amor e com tanta vontade que a pessoa aprenda. Aprenda. A gente sente isso. Eu já me arrepiei. Eu sinto quando você está explicando, que você diz, esse daqui, a gente vai falar mais na frente, mas olha, vai ser um ótimo, maravilha. Aí bota as cabeças dos verbos, tira a cabeça, bota a cabeça, aumenta a cabeça. Eu tinha horror em português por conta de tantos verbos. E agora eu dou graças a Deus quando você explica, é uma tranquilidade. Olha, uma segurança. Eu estou me sentindo a própria, sabe? A própria. Graças a Deus e a você, viu, Cláudia? Muito obrigada. Tudo é fantástico. Muito obrigada, Carminha. Olha, um grande abraço para você. Muito obrigada pelas suas palavras lindas, que eu sei que são verdadeiras. Muito obrigada mesmo. E um dia eu quero te dar um abraço de verdade, não só virtual, mas de verdade. Dessa última vez que eu fui para Geórgia não deu, mas vai dar a próxima vez. Se Deus quiser. Com certeza. Tá, teremos outras querida. Oportunidades. Muito obrigada, viu, Carminha? Um beijo bem grande e fica... Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Então, a Carminha é uma simpatia. e você está vendo que ela não deixou o número da idade dela, 7 e 8. É só um número para ela. Ela está indo para frente, ela está destravando o inglês dela, e você também pode. Então não deixa nada te impedir, essas ideias do cérebro, né, falando que você não consegue, de outras pessoas falando que você não consegue. Você consegue sim, é um passo a passo. Ninguém consegue subir essa montanha de um dia para o outro, mas é a cada dia você está mais próximo do topo. Então é só você acreditar, fazer o que você precisa. Então, recapitulando os nossos 4 pilares. Querer, eu sei que o que você mais quer nesse mundo é ser você de novo. Acreditar, e você pode olhar para trás e falar, bom, eu cheguei aqui, eu sabia um tanto. Hoje eu sei quanto. Então, você vê que você sabe, que você consegue, você aprende. E mesmo que você não tenha tido a oportunidade, você só não sabe mais porque você às vezes não foi exposto, né? Não achou que você não fosse conseguir e bloqueou, sendo que agora você sabe que você tem que desbloquear, não acreditar nessas vozes, não acreditar nessas pessoas. Acredite em você. Eu acredito em você e eu estou aqui para te ajudar, de verdade. Você não está sozinho. E o que você precisa, às vezes, é de um ombro amigo, de alguém que te entende, alguém que já passou por isso e alguém que sabe levar você para o próximo nível, sabe levar você até o topo da montanha, sabe que quando você, às vezes, estiver caindo, você
tem alguém que te entende, para você falar um pouquinho, manda um recadinho para mim, fala, Cláudia, eu não quero desistir, eu quero conseguir, me fala alguma coisa. E eu falo alguma coisa para você. Às vezes é só isso que você precisa, só um empurrãozinho, só um empurrãozinho. Imagina você subindo a montanha e o calor e você está suando e você está cansado e você está com fome, mas você quer chegar lá. E alguém te dá um pouquinho de água, alguém te dá um pedacinho de uma bolachinha e alguém vai te empurrando e puxa na sua mão e vai, porque você precisa disso, você precisa de um empurrão. Você precisa de alguém que está com você. E esse alguém sou eu. Eu estou aqui para te ajudar. Tá bom? Então, esse é o segundo. Acreditar, né? Então, deixa eu ver aqui o 4, né? Querer, acreditar, perseverar. Perseverar não é de um dia para o outro. Ninguém aprende nada que vale a pena de um dia para o outro. Não existe isso. E relaxar. Relaxa, descanse. Acredite que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. E tudo é tudo. Tudo não é algumas coisas. Tudo é tudo. E você não está sozinho. Não está sozinho. Deus está com você também. E Ele sabe das suas lutas e das suas vitórias também. E Ele quer te dar vitória em todos os ângulos da sua vida. Então, eu convido a você, se você tem alguma outra pergunta, se você precisa que eu te responda alguma coisa, coloca aí a sua pergunta que o James e a Jennifer vão ligar. Responder. Alguém fez alguma pergunta? Ainda não, mas eu gostaria de, se alguém quiser falar feliz aniversário para Cláudia. Hoje é o aniversário dela. Eu ganhei essas florzinhas. Happy birthday. Thank you. Alguém tem alguma pergunta? E se você quiser trocar uma ideia comigo, o James vai colocar o meu número, é 770-608-0800. Pode mandar um recadinho para mim, que nós podemos marcar um horário e a gente conversa, tá bom? Tem alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta aqui. Parabéns. Travou aqui as perguntas. Happy birthday, Cláudia. Oh, parabéns. thank Meu you. Da minha filha. Que legal. Deus te abençoe muito, parabéns. Muito obrigada. Tá indo tão rápido. Deixa eu ver aqui. Happy birthday, Cláudia. Fala de novo o número. A gente vai colocar o link. 770-608-0800. E às vezes, se você precisar, se você quiser me mandar pelo WhatsApp, às vezes você precisa acrescentar o +1. Às vezes. Mas às vezes vai direto, 770. O Moisés perguntou qual é a duração do curso. A duração do curso. Duração do curso é assim. Não tem um tempo definido, porque depende de você. Se você consegue, dependendo da sua velocidade, não pense esquece tudo que você já viu, sabe? Tudo que você já viu, esse negócio de marcar assim, vai começar dia tal, vai terminar dia tal. Isso não funciona para todo mundo, porque cada um aprende de um jeito. Por isso que você vai a uma escola, então tem um sabe um tanto, outro sabe um tanto, vira aquele rolo. Desse jeito não, você vai conforme o seu compasso. O tempo que você precisa para aprender, entende? Então, o programa é como se fosse o Netflix do inglês. Ou se fosse o seu telefone. Você vai estudando conforme o seu compasso. Rosane perguntou se eu não posso pagar o curso por muito tempo que eu já foi pago, eu terei acesso? Não, o programa é como se fosse o Netflix. Então, enquanto você está fazendo parte do programa, você vai estudando, mas tem uma coisa, se você está estudando
e teve algum problema, né, de saúde ou sei lá, e você precisa trancar a matrícula, quando você volta, o programa sabe onde você parou, entendeu? Aí você pode continuar. Mas você não está comprando o programa, você está comprando o acesso. Você compra o acesso e você paga mensalmente e aí isso é um grande incentivo para você realmente estudar, sabe? Isso é muito bom, porque muitos cursos você compra e engaveta. E o meu curso não, eu quero que você aprenda mesmo. Aprenda mesmo não é um nome só, aprenda mesmo é uma missão de ajudar você a aprender mesmo. E se você faz o que eu estou propondo, que é estudar diariamente ou estudar, e não precisa ser muito, faça o seu melhor, aproveita os seus 15 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali, e é assim que o cérebro gosta de aprender, sabia? Esse negócio de ficar estudando horas e horas e horas, você vai pondo informação, e o seu cérebro ele não guarda tudo isso. Então é você saber aprender. E é essa que é a minha proposta, te ajudar a aprender. Inclusive, eu gosto de mandar, depois você me manda onde você mora, que eu quero mandar um link de uma rádio para você ouvir. E é uma rádio que não é de música, não. É uma rádio onde as pessoas ficam conversando o dia inteirinho. Eles falam igual o Homem da Cobra. E aí você fica ouvindo, pode começar ouvindo um pouquinho, e você fica pondo em prática tudo que você aprende, entendeu? É muito legal. E eu mando também um link de uma psicóloga, que ela tem um programa onde as pessoas ligam e fazem perguntas, ela dá conselhos e tal. Então é legal também para você ouvir durante o dia. Então, o meu curso, eu aconselho você usá-lo quando você está concentrando, né? Você concentra e tal, aprende. Você pode até estar trabalhando, né? Enquanto você trabalha, ouvir uma aula que você já ouviu, para cimentar mais ainda, tudo bem. E também usar uma rádio para você ficar, enquanto você trabalha, você não perde tempo, você fica ouvindo o inglês. Muitas pessoas não têm, às vezes, contato com o americano, né? Porque às vezes vão na casa das clientes e quase não tem ninguém em casa, e aí fica sem poder conversar com as pessoas. Mas eu estimulo você a começar a ir às lojas, a fazer o inglês que está por toda a sua parte, você começar a ver todo esse inglês. Então, tem várias atividades práticas que te ajudam a você trazer o inglês para a sua vida. Mais alguma pergunta? Qual é o valor do curso? O valor do curso é $97 por mês, que equivale a mais ou menos $3,25, mais ou menos, por dia, tá? E você pode estudar e me mandar as suas atividades através do WhatsApp. Então, é um programa onde nós temos contato, entende? Você estuda a hora que você quiser, as aulas estão gravadas, todas numa sequência certinha, para você ir estudando e aprendendo, e aí você vai tirando as suas dúvidas através do WhatsApp e me mandando suas atividades e eu mandando uma avaliação para você. Como eu falei antes, não para te dar nota, eu não estou aqui para te dar nota, estou aqui para te ajudar, entendeu? É uma nova maneira de aprender. Você não está sendo avaliada para acertar. Nós comemoramos os seus erros, porque com os seus erros que você acerta. Entende? Isso é fantástico. O cérebro ama isso. Nós fomos programados, nós temos que reprogramar o nosso cérebro. Nós somos programados a, quando a gente erra, a gente é penalizado, né? Você perde nota, você repete, e isso não é o que o cérebro precisa. O cérebro precisa estar livre para errar. Eu acho bonitinho que eu tenho um aluno que uma vez ele me mandou um áudio falando: professor, eu estou amando errar, porque realmente ele entendeu que errar faz parte do jogo, né? E quando você erra e você é corrigido, você aprende. É fantástico. Então, é bem gostoso por isso. Mais alguma pergunta? Eu não estou vendo as perguntas, o James e a Jennifer que estão ali monitorando tudo. E
E eles me passam as perguntas. James? Eu tô olhando. Sou babysitter e tenho desejo de conversar com os pais e fico muito triste. Eles até me entendem por escrevo tudo. Que bom que você escreve, tá vendo? Isso é maravilhoso, já é um começo. Isso já é um começo. São 5 detalhes, né? 5 partes do inglês. O ler, o escrever, o entender, o falar e a redução de sotaque. Nós trabalhamos todas as áreas na mesma hora, porque uma coisa ajuda a outra. Quando você você escreve, você ajuda o seu cérebro a lembrar. Quando você vê, quando você fala, tá vendo? Quando você ouve, então, usando todos os sentidos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas é isso. Você não está parada. Você não está, né? Continue assim e entre no programa que você vai ver que você vai se desenvolver muito. Alguma outra pergunta? Muitos parabéns. Muito obrigada, Happy viu, birthdays. gente? Obrigada pelo carinho, obrigada pela sua presença e querendo falar comigo, é só ligar no número 7, me mandar um recadinho pelo WhatsApp no número 770-608-0800. Vejo vocês na próxima semana, na próxima live ou quando você me ligar, a gente conversa, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.